E aí, galerinha, nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre Mulher Maravilha Sangue, né? Cara, esse gibi aqui, muito interessante. Inicia já, né, bizarrissimamente, né? Tem um personagem aqui que ele meio que drena energia e tal, e aí tá tipo numa balada, sabe? Naquelas casas, tipo, inicia frenético já. Tá tipo, balada, aquela coisa assim, aquelas luzes, aquela coisa estranhíssima. Tem umas mulheres assim em volta, e aí já tem um personagem lá todo esquisito, que ele treina a energia, que ele manipula, que ele doutrina, beleza. E aí, tipo assim, e aí o personagem ele chega assim, né, nas mulheres ali, tipo, no topo, assim, já começa a manipular, dominar, aquela coisa assim, tudo assim, aí lá do alto, aquela coisa esquisitíssima. E aí, mais o plot aqui de Mulher Maravilha Sangue é misturar a mitologia, né, mitologia de modo geral, né, algumas mitologias e tal, tipo, com deuses, né, com divindades, misturando, né, com o universo da Mulher Maravilha, as Amazonas, todo aquele clima, né, de floresta, aquele de grupo, de guerrilha. E, cara, as histórias da Mulher Maravilha, sempre, em geral, tem aquela temática meio assim de reino, sabe? Sempre os cenários, geralmente são reinos, são castelos, são lugares assim específicos na floresta e tal, bem interessante. E aí inicia esse processo já bizarro desse cara que ele chega já tomando posse ali, já chega manipulando e tal. E aí corta a cena e aí mostra tipo um celeiro, assim, um lugar tipo de fazenda, de interior, mostra um personagem bem do aleatório e aí depois simplesmente corta a cena e mostra um cenário meio de celeiro, de fazenda, né? Aquele cenário de interior clássico, né? Tipo, meio que longe, distante e tal. E aí mostra um personagem, tipo, brotando do nada, assim, no meio do lugar. E esse personagem também tem ali uma origem meio de divindade e tal. E aí é o seguinte, galera, vai misturar vários deuses e divindades mitológicas aqui junto da Mulher Maravilha. Aí tem um personagem que ele vem com a foice já, vem com a foice todo, já todo bruto e tal. Tem, nossa, e esse quadrinho aqui da Mulher Maravilha Sangue, simplesmente tem violência, tá? Cara, essa história aqui, você deve pensar, pô, mas é mulher, não, porque a historinha é simples, mas rapaz, a Mulher Maravilha, ela é maravilha mesmo, assim, a história dela, essa aqui e tal, tem sangue, tem, né, aquela coisa boa demais, assim, visceral, violência e tal. E, cara, a Mulher Maravilha, ela é uma personagem mulher, uma das melhores personagens de mulher, no caso. Mulher Maravilha é simplesmente uma das melhores personagens, né, mulher aí do cenário de super-herói, de geek, né, de o caramba todo e tal. E, cara, a Mulher Maravilha, ela foi criada para ser poderosa, sabe? Tipo assim, ela tem poder, ela tem habilidade desde tipo assim, desde o nascimento da Mulher Maravilha, ela nasceu poderosa, com habilidade e tal. Então as histórias têm essa coisa mais assim de violência mesmo, realmente, e tem toda, né, motivos assim para poder realmente saber e tipo levar ali, pô, realmente, pô, aconteceu mesmo, então beleza. Mas é o seguinte, galera, esse Mulher Maravilha Sangue vai abordar aí várias coisas relacionadas com mitologia, né, aquelas coisas mitológicas de divindade e tal. E aí, beleza. E também é uma road trip gigantesca, tipo, é uma aventura, né, da Mulher Maravilha, de viajar por reinos, por lugares, lutar com divindades épicas, então tem várias batalhas aqui divinas, épicas, e aquela coisa bem interessante e tal. E aí vem um personagem aqui aleatório, ele basicamente invade um lugar aqui, e aí tem uma menina. E aí esse personagem, ele já chega falando umas coisas assim aleatórias, tipo assim, falando pra menina fugir, que tinha alguém atrás da personagem, que tinha alguém, né, buscando a personagem, né, tipo assim, que tinha um grupo ou alguém buscando a personagem por conta de alguma coisa. Então a personagem tinha que fugir, tinha que correr e tal. Só que ela estava no dia básico, comum do dia dela, e o cara chegou e falou, não, você tem que correr porque tem alguém atrás de você, tem um grupo aí te buscando. Aí beleza. E aí realmente vem uma galera, né, mitológica, assim, atingindo, tipo assim, já chegando, já tipo, né, aleatoriamente tal. E aí são, né, os famosos deuses e divindades. E aí essas divindades chegam no lugar e tal, e já tipo, né, naquele lugar de interior, enfim, já chega tocando terror, já chega, sabe, atingindo tudo, ferindo um monte de coisa e tal, beleza. E aí tem ali uma treta do caramba e tal, só que aí depois a menina, ela simplesmente vai parar, né, no lugar
onde a Mulher Maravilha está. Tipo assim, ela meio que é teletransportada, sei lá, de alguma forma, e vai pro cômodo em que a Mulher Maravilha está. E aí, essa personagem, ela tá com um objeto assim, importante e tal, um objeto para poder ser utilizado de alguma forma e tal. E aí a personagem, ela simplesmente fica ali perto da Mulher Maravilha e Diana, e aí explica toda a situação, aquela coisa toda e tal, e aí a Diana, Mulher Maravilha, vai ajudar a personagem e tal. E aí corta a cena e mostra a Mulher Maravilha lá, tipo, tava de boa na casa dela lá de alguma forma, aí vem essa menina bizarra ali, com um monte de problema, já chega falando que tem objeto místico, de divindade, e aí gera toda uma treta aí. E aí, a Mulher Maravilha agora tá, tipo, tentando ajudar a personagem e tal, que, né, com um monte de coisa de bizarro e tal, e aí a Diana se veste toda ali, aquela roupa de Mulher Maravilha, e vira Mulher Maravilha para enfrentar a jornada afora. E a partir daí, galera, é uma bizarrice, porque aí a Mulher Maravilha utiliza uma habilidade de algum objeto e tal, e teletransporta. Ela meio que viaja no tempo ali, com o teletransporte, ela teletransporta para um lugar, né, aleatório com a menina. E aí fica a menina com a Mulher Maravilha e tal, em um lugar estranho, teletransportados, né, que foi pelo teletransporte no caso, e aí chegaram e ficaram em um lugar tipo também de interior, esse lugar assim, tipo de, né, sei lá, de fim de mundo, assim, sabe? Tipo interior mesmo, interiorzão, aquela coisa assim de fazenda e tal, bem interessante. E aí chegando lá, já tem uma treta, já tem a batalha, Mulher Maravilha com bracelete, com tudo lá, luta e tal, e tentando proteger a menina, etc. E aí chega divindades e deuses aí, né, que vieram de algum lugar específico e invadiram ali, tipo, é como se alguns deuses ou divindades invadiram, né, o ambiente aqui, o lugar, né, que se passa aqui a história. E aí veio várias divindades e deuses ali lutando, atropelando tudo e todos, e a Mulher Maravilha lutando, né, batendo ali, socando e tal, e a menina ali fugindo também, aquela coisa interessante. E aí tem várias cenas aqui de luta, sabe, luta de batalha, realmente assim, com violência, sabe, rapaz, é uma coisa assim, bem, bem linda, assim, né, porque muita gente às vezes pode ter um certo preconceito e falar, pô, mas, pô, Mulher Maravilha, sei lá o que, uma historinha meio... Mas, cara, no caso da Mulher Maravilha, é uma personagem clássica, é uma personagem de origem antiga, né? Então, ela tem bagagem e tal, as histórias geralmente e tal. E aqui a história da Mulher Maravilha é sangue, ó o título, né? É bizarrice. Então, tem luta pra caramba, que tem batalha, é frenética, é uma road trip, sabe? É uma aventura de fuga e corrida. E aí a Mulher Maravilha, junto com a menina aqui, protegendo, escondendo e tudo mais, vem ali os deuses, divindade lutar, e aí beleza. E aí depois fica apaziguado, fica tranquilo. E aí vem um outro personagem aleatório, e aí chega o personagem aleatório na conversa, todo ferido também, que o personagem deve ter lutado, batalhado em algum lugar e tal. Chegou todo ferido, todo caquético e tal, pedindo ajuda. E aí a menina, né, aleatória do início, simplesmente estava agora, né, armada a tudo, assim, estava com, sei lá, com uma espingarda, com vários objetos ali para se proteger, porque tá num cenário apocalíptico de deuses e divindades e tal. Beleza. E aí depois corta a cena novamente e mostra a cena desse personagem bizarro que estava meio que drenando a energia de algumas mulheres, estava tipo, né, manipulando ali, doutrinando internamente as mulheres ali no alto, no topo de algum lugar lá e tal. Bem estranho, beleza. E aí pega fogo, aí explode tudo, sabe? Aí pega fogo, explode tudo, entra em chamas, sabe? Fica tudo no fogaréu, bem estranho. E aí, beleza. E aí depois corta a cena novamente e mostra pra gente um reino, meio que um lugar assim bem de reinado, aquele lugar assim bem chique, castelo e tal. E aí vai ter, tipo, e aí vai mostrar pra gente as inimigas, né? As personagens e tal aqui. No caso, tem algumas personagens aqui que são inimigas, vilãs, com intuito de vilania, vilanescas e tal. E aí, nesse reino que é mostrado aqui, mostra que tem a personagem meio que líder, assim, com alto patamar, e tem as personagens ali em volta, coadjuvante e tal. E aí mostra esse reino, sabe? Ambienta. Ou seja, essa história aqui da Mulher Maravilha Sangue, simplesmente tem vários cenários assim, distintos, né? E os cenários são ambientados, né, bem detalhados, assim, sabe? Tipo assim, dentro do reino, por dentro do reino, por fora do reino, dentro do castelo e fora, tem tudo muito, muito bacana aqui e tal. E aí mostra esse reino, apresenta pra gente aqui as personagens e tal. E aí depois, corta a cena, mostra a Mulher Maravilha com a menina e depois outro personagem também aleatório no meio, né, tipo, de um deserto, de praia, com montanha e tal.
e correndo para fugir. É aventura total esse quadrinho aqui, esse gibi. E aí depois a Mulher Maravilha, junto com a menina, os personagens tudo e tal, vão na floresta. Aí ficam na floresta, sabe? Aquele cenário de planta, de galho, de árvore, um monte de coisa e tal. E aí ficam lá na floresta, aquela coisa tudo e tal. E aí chega uma outra personagem, estilo Mulher Maravilha, sabe? Uma personagem assim bem, né, poderosa, tipo com armadura, né, com a vestimenta assim bem chique, bem glamurosa, bem interessante. E aí a partir daí corta a cena e meio que a Mulher Maravilha e a personagem Finn meio que são convidados aí para um outro reino, um outro lugar e tal, para conversar, trocar ideia e tal. E aí nessa floresta, né, chega essa outra personagem, né, que também tem essa armadura, assim, um estilo bem Mulher Maravilha também, um estilo bem assim, bem habilidoso, eu diria. E aí depois, né, mostra outro reino lá, outro lugar, e tem várias batalhas. Então, tipo assim, esse Mulher Maravilha Sangue tem várias batalhas que são intuitivas no sentido de ou mostrar realmente a batalha acontecendo, ou mostrar a batalha pelo cenário, sabe? A partir do cenário, ou seja, às vezes o cenário de reino, castelo e tal, às vezes de fundo, de longe, tem alguma batalha acontecendo, tem alguma guerra, alguma luta acontecendo, às vezes distante e tal. E obviamente tem aquelas batalhas violentas, né, de frente a frente ali, aquela batalha de perto, né, violenta também e tal. E aí mostra lá a Mulher Maravilha no reino, com outros personagens também coadjuvantes e tal, tudo no reino conversando. Porque a Mulher Maravilha, ela encontrou aqui um reinado e tal, que tem ali as personagens, as líderes, etc e tal. Tem todo um comando aí. Aí fica as mulheres lutando, aquela coisa toda e tal. E aí mostra a menina lá, conversando e tal, afastada também, etc, vivendo a vida dela, né, porque tinha alguém atrás dela, então ela tinha que ficar escondida, tinha que ficar isolada e tal. Conversando, trocando uma ideia simples. E aí entra na história uma criança, um bebê que nasceu aleatoriamente do nada, assim, tal, ele tem que proteger, né, um bebê divino, alguma coisa assim. E aí vai girar em torno disso. Então, Mulher Maravilha Sangue é uma sequência aqui que vai ter esse lance de ou de se esconder, ou de correr, ou de proteger, né? Vai girar em torno assim, ou de ter que correr de alguma coisa, ou proteger algo, ou proteger alguém. Bem interessante. E aí mostra várias batalhas aqui, depois tem uma parte que tá a Mulher Maravilha, a Diana, né, lutando com a personagem aqui, tipo treinando, né? Porque obviamente tem a batalha pra valer, que é realmente batalha de sangue mesmo, e batalha de treino, batalha simples e tal. E aí tem um momento aqui que mostra a Mulher Maravilha meio que treinando luta e tal, né, com outras personagens, né, tipo lutando, treinando mesmo a luta para talvez enfrentar algo maior. E aí no meio de uma luta aqui, de um treino, vem uma das personagens aqui inimigas, né, líderes e tal, de gangue, etc e tal, e invade, aí depois começa novamente, né, a corrida pela aventura, ou seja, tem momentos aqui que mostra reinado, castelo, lutinha, treino, e tem momentos que é só agilidade, que é corrida, sabe, que é fugir, a floresta, cenário caótico e tal. Aí mostra lá o cenário todo ferrado, a Mulher Maravilha no meio da floresta e tal, com outros personagens, e aí tem uma luta aqui bem bizarra na floresta, a Mulher Maravilha, né, com outros personagens aqui, enfim, com esse cenário de floresta, tipo de fim de mundo, lutando, sangue, sabe, violência pra caramba, bem interessante e tal. E aí tem essa personagem que tem um foco, né, que é a líder aqui e tal, ela simplesmente é uma gigante, ela fica gigante, a personagem é bem bizarra, ela, sei lá, ela tem poder de ficar gigante, alguma coisa assim, a personagem fica gigante no meio da floresta, né, e aí a Mulher Maravilha vem toda lutando pra caramba, Mulher Maravilha, e a Mulher Maravilha tem, né, o laço da verdade, tem tipo aquele fio da veracidade dos fatos, que tacou ali, falou veracidade apenas. E aí mostra a Mulher Maravilha, né, lutando com essa personagem inimiga, líder, de certa forma, e só que essa personagem aqui, né, chefe, etc., ela é muito poderosa, que a Mulher Maravilha, ela tem poderes, ela é habilidosa demais, mas mesmo com fio, com tudo ali, ela fez de tudo, ela utilizou fio, laço da verdade, tudo aqui, e a personagem líder que simplesmente, né, de boa, tancou certinho ali, né, aguentou tudo, né, e ficou de boa, serenamente falando. E aí, beleza. Aí teve a lutinha na floresta, aí depois corta cena de novo, e aí mostra todo aquele cenário, né, de tipo praiano, né, aquele cenário de ilha, né, de floresta, de deserto e tal. Mostra um grupo aqui reunido, conversando, confraternizando, até que depois tem alguns momentos aqui que é de calmaria, né? Que aí mostra sempre alguns takes, né, do reino de fora, assim, mostra tipo o castelo, mostra os ambientes todos assim
bem assim, detalhados, sabe? Com aquela coisa toda. E aí mostram as personagens aqui, mulheres poderosas e tal, né? Conversando e tal, trocando uma ideia sobre o passado, futuro, aquela coisa toda, nesse cenário ainda. E aí mostra que as mulheres, né, conversando, trocando uma ideia nesse cenário ainda de deserto, de floresta, de ilha praiana, aquela coisa toda. E aí beleza. E aí depois tem ali uma conversa e tal de boa. Aí mostra a Mulher Maravilha novamente, né? Conversando ali com as personagens. Depois, ou seja, meio que vai meio que passando de reino para reino, sabe? Mostra aqui, né, em Mulher Maravilha Sangue, mostra vários lugares, né? Bem distintos, sabe? Mostra vários reinos, mostra vários lugares, ambientes, assim, bem detalhados e distintos, né? Tipo um castelo, uma arena de treino, mostra batalhas, florestas, ilhas. Nossa, tem arena, tem tudo aqui, sabe? Tem paradisíaco, tem tudo aqui, tá? Aí depois mostra os personagens aqui meio que trabalhando, né? Tipo, levantando madeira, botando algumas coisas e tal, tipo, puxando algumas coisas para poder resolver e tal. E mostra a Mulher Maravilha conversando com a personagem aqui e tal. E aí depois, né, mostra novamente a outra personagem, né, que tem um estilo, tipo a Mulher Maravilha, a outra personagem que tinha chegado com a armadura, né, com toda estilosa, assim, toda poderosa também, no meio ali do trabalho das mulheres ali de coisa bruta mesmo, de levar coisa, de levantar coisa e tal, no meio daquela coisa estranha e tal. E aí depois, a partir daí, mano, é só divindade, é só Deus. Aí tem toda referência mitológica, né? Eu acho que é alguma coisa de Grécia, grego, sei lá, é a mitologia. E aí tem ali alguns personagens, né, no meio da conversa com a Mulher Maravilha e outras personagens coadjuvantes, enfim, meio que trocam uma ideia sobre referências ou do passado ou de alguma coisa relacionada com divindades e deuses mitológicas da própria mitologia e tal. E aí fala sobre deuses, fala sobre divindade, conta um pouco narrativamente, tipo, né, a jornada, né, tipo, aquela coisa toda certinha assim, a luta com tal divindade, deuses, aí né, é tipo a linha do tempo que vai falando aqui, colocando, organizando ali a linha do tempo, falando, teve a luta com a divindade, com deuses, e a outra personagem perdeu, outra personagem ganhou, e aí meio que vai falando esse quesito aí. Aí depois corta a cena, aqui, né, e mostra lá a ilha novamente, os personagens trabalhando, né, sei lá, tipo, né, os personagens brutos ali trabalhando e tal, coisa, né, enfim. Aí depois, muito interessante. E galera, Mulher Maravilha Sangue é um gibi, assim, muito assim, fora da caixa, sabe? Assim, muita gente pode imaginar que, Mulher Maravilha deve ser uma coisa muito simples, uma historinha, né, simples, hora. Mas, cara, Mulher Maravilha Sangue tem tudo, assim, tipo, né, que os nerdola, que o público geralmente gosta, que é a violência, é sangue, é luta, é batalha, é treino, sabe? Porque muita gente reclama, tipo assim, personagem já nasceu poderosa, ela já vai lutar na guerra, chegou agora já vai lutar. Mas não, nesse caso aqui, tem a jornada das personagens aqui, tá? Tipo, são mulheres poderosas, né? Mas tem a jornada das personagens, mostra que tem o treino das personagens, tem algum discípulo, algum mentor, tem os líderes, né? Tem a galera que meio que auxilia, ou seja, tem treino, mostra que é a galera treinando e tal. E aí depois tem outro momento aqui que é numa ilha também, tipo floresta, esse clima aí né, meio de deserto e tal. E aí mostra tipo uma reunião, mostra uma confraternização. Tem várias personagens aqui, tipo, poderosas e tal, tipo, se organizando no meio da ilha ali, tipo, né? Tipo, conversando, né? Uma reunião confraternizada. Uma reunião simples, só pra conversar mesmo, trocar ideia e tal. E aí, tipo, meio que no deserto também. E aí depois tem treta, tem batalha, aquela coisa toda e tal. E aí, cara, e Mulher Maravilha Sangue, nesse quesito aqui, todo momento você pode saber de alguma referência relacionada com mitologia, de alguma forma e tal. Porque tem histórias que são criadas a partir, né, de uma ideia própria. Às vezes é uma jornada própria, né, que foi criada, roteirizada propriamente ali, criada e feita para aquele momento, para aquela história e tal. Mas no caso de Mulher Maravilha Sangue, é uma mescla de coisas. Ou seja, tem ali a história, né, criada, a jornada aqui da Mulher Maravilha e tal, mas também tem muita referência de mitologia, né, das mitologias, divindades, deuses, né, deuses, divindades, etc. E tal. Então é meio que misturado. Então tem momentos aqui que é mérito da jornada, da narrativa, da Mulher Maravilha, das personagens em geral, e tem coisas que é muita referência à mitologia, tem referências aí
a divindades deuses, que fala o tempo todo de divindade tal, Deus, referência, muita coisa e tal. E aí tem um monte de coisa, enfim. Depois tem outro momento que mostra florestas ali, a ilha, e a floresta desabando, né, detonando tudo, caindo, tudo ali, uma bizarrice no meio do deserto. E aí mostra a Mulher Maravilha simplesmente lutando ali, entrando na batalha, e aí mostra a batalha da Mulher Maravilha toda poderosa com outras personagens, né? E aí realmente fica depois, vira treta meio que escalonando assim. Porque aí mostra a Mulher Maravilha lá, mostra o deserto lá todo com chamas, com fogo. A reunião lá, a confraternização meio que termina, fica tragédia, né? Meio que finaliza em tragédia, porque aí tem batalha, tem luta, tem medo, tem a galera tipo lutando ali, sabe? Aquela coisa assim, bem cenário psicodélico mesmo de luta, enfim, beleza. E aí mostra a Mulher Maravilha toda, né, em um momento aqui tomando a frente, ajudando e salvando a galera, aquele heroísmo, bem interessante, isso no meio do deserto, da floresta, da ilha, tudo precário, né? Enfim, porque se fosse um lugar tipo, né, um centro da cidade, um lugar bem localizado, um lugar bem específico e tal, às vezes ajuda rápido, salva rápido, é uma coisa simples, é uma coisa assim, suave de boa. Mas tudo é relativo, então em cenários, né, que é muito psicodélico, que é deserto, que é ilha, que é floresta, é muito mais problema, é muito mais assim, estranho, tem muito mais problemas para poder, né, se resolver, ou seja, tem muito mais empecilhos, né, muito mais coisas atrapalhando às vezes, e aí o heroísmo ele toma conta, ele vem à frente, né, porque em cenários assim, de deserto, de ilha, de floresta, sabe, coisa que é afastado, que é distante, tá tudo muito longe e afastado. Então, o heroísmo, a ajuda, o auxílio, ele é muito mais assim, mais bizarro, é mais estranho, sabe? Tem mais problemas envolvidos, tem mais coisas erradas acontecendo, tem empecilhos, né? Ou seja, em lugares afastados, né, empecilhos acontecem muito, muitos problemas tem, vêm à tona, etc e tal. E aí depois mostra também centro da cidade, aquela coisa toda e tal. E, cara, em Mulher Maravilha Sangue também tem coisa relacionada com gangue, sabe? Com aqueles lugares assim que são meio que afastados, mas que são tipo de grupos de gangue, assim, mafiosos, crimes organizados, né? De máfia mesmo, aquela coisa bizarra e tal. De boteco, enfim, aquele clima todo bizarro e tal. E tem um momento aqui que mostra, né, esse personagem também, que também é tipo um inimigo, bem estranho também e tal. Simplesmente ele invade os lugares, aí tem essa treta de bar, treta de estabelecimento, naquela coisa estranha. Também tem treta de rua, cara, e tem um corte atrás do outro também, né? Tipo, em algum momento aqui mostra uma batalha em um lugar fechado, tipo, estabelecimento, luta de boa, aí depois corta a cena e mostra uma luta em um lugar aberto, em um lugar, tipo, na rua, tipo, a treta, a luta num lugar na rua, assim, no ambiente de fora e tal. Então tem batalha e guerra de todo modo que tem guerra dentro, guerra fora, tem batalha dentro, batalha fora, né? E lutas assim, tipo, dentro e fora de tudo, simplesmente. Então, é isso. Aí depois tem um momento aqui, novamente, tem até uma parte aqui meio de, né, da galera conversando ali, aquela coisa toda, enfim, tipo, né, tentando, né, criar ali um contato, né, tipo, ter ali alguma coisa ali de espelhamento, né, para poder se colocar no lugar, né, para poder ter ali coisa de balada, de festa, aquela coisa assim, simples, beleza. Só que aí depois no quesito, vai chegando muito mais problemas em referência a Deus e divindade e tal. Aí tem uma doideira, aí tem um monte de personagem aqui, aí tem um momento aqui que tá a Mulher Maravilha, os personagens aqui em geral, estão tudo, né, em um lugar fechado, tipo um boteco e tal, só pra conversar, pra botar a conversa em dia, trocar ideia e tal. E aí tem aquelas tretas simples e tal. E aí depois, no meio desse lugar, né, fechado, que era só pra conversar, depois vem uma outra personagem lá que também é poderosa, divindade, ela tem armadura, ela, né, toda bizarra e tal. E aí tem a luta lá do lado de fora também. E cara, né, esse Mulher Maravilha Sangue tem muitas referências à mitologia. E a mitologia também pode ser aleatória, pode ser diversa, mas sempre a mitologia tem aquele aspecto meio viking, sabe? Aquela coisa meio rústica, sabe? Aquele aspecto, né, de armadura, aquele aspecto, sei lá, meio envelhecido, sabe? Aquela coisa assim, bem tipo de guerra mesmo, de cenário apoteótico, cenário apocalíptico, de guerra, batalha, aquelas coisas acontecendo e tal. E é isso. E aí tem um momento aqui que é a batalha pura, que é a luta no meio, né, tipo, do lado de fora aqui. Aí tem, nossa, vários objetos, né,
de arma, né, para poder lutar, para poder auxiliar na luta aqui. Aí forma-se a roda, né, tipo, tem ali tipo um ringue, um mini ringue ali, formado, tipo, a galera se fecha ali. Aí tem aquelas lutas, tem a batalha, tem sangue, tem luta, tem um monte de coisa aqui aleatória. E aí depois a Mulher Maravilha vence, toda aquela coisa fica mais de boa. E aí simplesmente aí tem momentos também mais simples, sabe? Tipo assim, tem a Mulher Maravilha, né? Com a vestimenta lutando, batalhando, lutando. Mas também tem a Mulher Maravilha sendo a personagem simples, Diana, vivendo a vida, né? Sobrevivendo, conversando, confraternizando aleatoriamente na casa dela, resolvendo coisas, afazeres e tal. E aí mostra a personagem também nesse quesito aí. Depois mostra novamente, corta a cena, mostra a personagem, a Mulher Maravilha investigando, lutando, aquela coisa toda assim bem interessante. E aí a Mulher Maravilha, ela investiga as coisas aqui e vai encontrando referências a divindades, né, históricas, tipo deuses, né, tipo divindades de certa forma, estátuas, referências de um modo geral, tipo um objeto, um detalhe ali que vai referenciar mitologia ou algum detalhe aí de divindade mesmo, qualquer coisa aleatória e tal. Bem interessante, galera. E aí depois chega um ponto aqui, galera, que vai tendo simplesmente vários monstros, muito bizarro. Ou seja, de início, Mulher Maravilha Sangue inicia com pequenas referências a divindades mitológicas, né? Pequenas referências a deuses, né? Uma coisa assim simples, né? Porque todo o início é mais devagar, depois o processo já vai rápido, agilidade pura e tal. Então, início aqui, Mulher Maravilha Sangue, as referências de divindades, deuses e tal, é tudo devagar, tudo simples, treino, beleza e tal. Depois aqui, em algum momento, vai chegar um monte de monstro, vai ter um monte de bicho grande, vai ter um monte de monstro estranho, sabe? Vai ter um monte aí de criatura bizarra, vai ter um monte de, sabe, de gigante, de bicho estranho, da galera toda monstruosa, deformada, tudo bizarro. E aí vai chegar um ponto que realmente a história vai ter realmente muito monstro, divindade. Porque assim, a mitologia, de todas as formas, né, qualquer mitologia, tipo assim, qualquer mitologia, aleatoriamente falando, as mitologias geralmente têm aquela coisa de retratarem sempre monstros, sempre personagens gigantes, aleatórios, brutos, e realmente para poder distanciar um pouco do básico e do comum, para poder ficar bem distinto e tal, fisicamente a aparência e tal. E monstros, aquela coisa de divindade bem, né, enfim, bem estranha. Então toda mitologia geralmente aborda deuses e divindades, né, na monstruosidade, gigante, aquela coisa e tal. Em Mulher Maravilha Sangue, o início de divindades e deuses e tal, as divindades são menos, são poucas e tal, é muito mais simples e sorrateiro, né, muito mais devagar. Mas chega um ponto aqui que Mulher Maravilha Sangue vai trazer aí muitos personagens enormes, vai trazer gigantes, vai trazer um monte de monstro aleatório, personagens bem bizarros e esquisitos, né, gigantes e tal. Então, galerinha, o início aqui de Mulher Maravilha Sangue é muito devagar as referências, assim, é muito mais simples o início, né, a carreira aqui e tal. Porque todas as referências são muito simples né, tipo, tem detalhes e tal, mas é aquelas referências meio que simples e tal, tipo de divindades, deuses e tal, uma coisa assim mais simples e tal. E até os próprios personagens mitológicos aqui e tal, da mitologia, etc., são personagens retratados de modo simples, né? Tipo, mais assim, básico, mais assim, né, pequeno ali, né? Fisicamente, proporções ali, tudo muito mais simples, mais simplório e mais devagar, muito mais assim, né, aos poucos ali, enfim. Só que aí, depois aqui em Mulher Maravilha Sangue, vai ter um momento, né, vai chegar um ponto aqui, em algum momento vai chegar só monstro de alta categoria, vai ter só personagem bizarro, vai ter só aqueles personagens dignos, né, de serem mitológicos, sabe? Tipo, aqueles personagens dignos da mitologia. E aí, em algum determinado momento aqui, vai ter só referências, agora sim, cabulosas, pesadas e realmente, né, vindo para chegar e para ficar mesmo, aquelas coisas que realmente impacta, né, visualmente falando e tal. Então o início de Mulher Maravilha Sangue é devagar, é mais simples, só que depois, né, os personagens, né, divinos, mitológicos, divindades e tal, depois só crescem e só ficam mais assim, violentos, visceral, sabe, aquelas coisas bem dignas,
aqueles personagens dignos, né, de serem monstros e mitológicos, etc e tal. Então, né, porque realmente quando a gente lembrar a mitologia e tal, sempre vem à mente aqueles personagens estranhos, deformados, bizarros, gigantes e tal. E aí Mulher Maravilha Sangue é bem simples, o início, aquela coisa carreira devagar, e aí chega algum momento aqui em que claramente, simplesmente, vai ter aí, né, muitos personagens monstros, né? Vai ter, sei lá, aqueles monstros bem gigantes, bem bizarros, aqueles personagens deformados, personagens estranhos e bizarros, tipo um terror, um horror, né? Referenciando aí mitologias, divindades realmente bizarras, aquela coisa horrível, visceral, violência pura. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, tamo junto, é nóis e uou.